السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ يعقوب علي صاحب इरफानी Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani, ao relatar a vida do Messias Prometido, escreve em sua vida, कि आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में em vida do Messias Prometido, एक और शान भी जलवा कर है, havia outra manifestação de generosidade का रंग रखती है. que se refletia na intercessão e na recomendação em favor aos outros. वो ऐसा साहिल आता Às vezes chegava um pedinte इख्तियार में ना होता, e que não estava sob o controle dele atender a necessidade, mas sim os outros. Nessas situações, ele fazia questão फायदे के लिए de recomendar essa pessoa सिफारिश कर देते para o seu benefício, को अपनी किसी जाती inclusive junto àqueles a quem jamais pedia qualquer favor para uma necessidade pessoal. काम करवाने के लिए किसी दूसरे Ou seja, para ajudar os outros, ele conseguia कभी उस शख्स से नहीं que terceiros realizassem seus pedidos, mas nunca utilizava essas pessoas para resolver próprios assuntos. और मुखलिसाना शान है. Ele escreve que essa é uma qualidade tão nobre e tão sincera que raramente se encontra no mundo. फिर आप लिखते हैं Depois ele escreve, करते हुए कि ये कोई मख्फी अमल Mirza Mahmudin Sahib इमामुद्दीन साहब menciona que Mirza Imamuddin Sahib não era, और हजरत के खान era um opositor ferranhoso da comunidade e tinha inimizade com a família do Messias Prometido. दुनियावी मामलात में हमेशा नजर Mas o Messias Prometido, alayhi salam, की हालत तो ठीक sempre ignorava essa hostilidade इनके मामले quando vinha o assunto mundano. कभी परवाह नहीं की, यानी उनसे उसने सलूक में कभी No que diz respeito à religião, ele não tolerava essa oposição. हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से Ou seja, jamais fez qualquer distinção em seu tratamento para com ele quando vinha um caso mundano. Muitas vezes Mirza Mahmudin recebia ajuda financeira do Messias Prometido. तल्ख दुश्मन था. E apesar de todos esses favores, continuava firme em sua oposição, sendo um adversário extremamente amargo. कोई तजवीज़ किया Certa vez ele queria vender um cavalo e concluiu que a melhor forma, a oportunidade, seria levá-lo para Jammu e apresentá-lo para intermédio de Hazrat Hakimul Ummat Maulvi Nuruddin Sahib, primeiro califa वहाँ राजा महाराजा से उनकी ऑफर do Messias Prometido, para que pudesse conseguir num bom preço. जेर नजर रख Como o primeiro califa conhecia lá Maharaja, उसने दरखास्त então poderia por intermediário dele. आप एक सिफारशी खत Então ele foi até o Messias Prometido alayhi salam e pediu, ele mesmo, Mirza Nizamuddin, que você possa escrever uma carta हजरत em nome do primeiro califa. खत दे दिया. O Messias Prometido não recusou o pedido e, sem recitação, escreveu imediatamente uma carta de recomendação. वो कहते लिखते हैं कि Ele escreve que a carta é dessa forma मिर्जा इमामुद्दीन साहब की दुश्मनी और अदावत कोई मख्फी अमर न था, e ele diz que é evidente que a inimizade e a hostilidade de Mirza Mahmudin não eram desconhecidas de ninguém. ख्याल भी Mas sempre que surgia a oportunidade de fazer bondade, o Messias Prometido nunca deixava inimizade influenciar sua atitude, nem hesitava de proporcionar-lhe algum benefício. O Messias Prometido escreveu nessa carta para
para o primeiro califa é o seguinte: em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvamos Allah e enviamos bênçãos para o mensageiro. Meu respeitado e honrado querido irmão Maulvi Sahib, assalamu alaikum. O objetivo dessa carta é pedir-lhe um favor. Espero que o senhor não poupe atenção nem esforço para atendê-lo. Então deu uma ênfase. O assunto é o seguinte: Mirza Imam Sahib, que é meu primo, possui um cavalo de grande valor, de excelente andamento e digno de ser montado pelo Rajas e nobres. Agora ele deseja vendê-lo. Como cavalos tão valiosos não podem ser comprados por pessoas comuns, então só os nobres costumam procurar animais desse tipo. Sinto uma obrigação de pedir para que você mencionasse ao chefe do Jammu para que esse cavalo seja vendido com bom valor. E se eles quisessem comprar, será enviado o cavalo para você. Por favor, me informe depois de fazer seu esforço. Wassalam, humilde servo Mirza Ghulam Ahmad. Esse é o episódio de 1888. Naquela época, Mirza Imam-Uddin já era hostil, mas o Messias Prometido ainda não havia feito sua reivindicação. Então, assim, ele ajudou esse adversário que era o primo do Messias Prometido. Al-Sheikh Mahmud Nasib Sahib relata, em certa época, eu morava de aluguel na casa de uma família de carpinteiros Sikhs que ficava ao lado da residência de Mirza Nizamuddin Sahib, o chefe da localidade. Por algum motivo, a proprietária discutiu injustamente comigo e exigiu que eu ocupasse a casa. Eu lhe respondi que havia um contrato escrito e que eu estava pagando o aluguel regularmente e, portanto, não quero desocupar o imóvel. Ele quis ajuda do Mirza Nizamuddin Sahib nesse assunto várias vezes, por meio de Khairuddin Sahib, que era a vigia, mandava me chamar. Às vezes eu ia e às vezes não. O objetivo era de me intimidar para criar uma situação de caos e conflito e me obrigar a deixar desocupar o imóvel. E eu recusava. Então o Mirza Nizamuddin Sahib pediu a ajuda a Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib. E Sheikh Sahib me aconselhou, é melhor desocupar o imóvel. Naqueles dias havia nascido uma filha em minha casa e mudar de residência era difícil para mim. Mencionei essa situação para o primeiro califa, Maulvi Nuruddin Sahib, e Maulvi Sahib ficou descontente com o Sheikh Yaqub Ali Sahib e disse para ele que primeiro arruma um outro imóvel para ele e depois ele pode desocupar. Depois dessa repreensão, Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib, Sheikh Sahib permaneceu completamente em silêncio. E no final eu escrevi para o Messias Prometido sobre a situação e o Messias Prometido respondeu que eu fiquei muito triste com essa situação e se eu tiver algum imóvel eu vou colocar em consideração o seu pedido. E depois o Messias Prometido disse que quando eu vier na oração e o Sheikh Sahib também estiver lá, me lembra do assunto. Naqueles dias, a oração era feita em Masjid Mubarak, Mesquita Mubarak, ao lado de Mesquita Mubarak, pois a mesquita estava sendo ampliada. O narrador diz, quando fui para a oração de Zohar, Huzur chegou, antes mesmo que eu disse qualquer coisa, Huzur disse, uma mulher de casa de Mirza Nizamuddin veio e já enviei um recado, então agora ninguém vai te incomodar. E de fato, depois disso, ninguém voltou a me dizer nada. Permaneci um bom tempo naquela casa, até que não foi providenciada outra casa pela comunidade. Somente então desocupei o imóvel. Depois que recebi uma casa da comunidade e saí dali, a atitude daquela mulher mudou completamente. Após a bondade que o Messias Prometido lhe demonstrou, ela já não queria mais que eu fosse embora e desocupar o imóvel. Ela chorava.
Antes havia apenas brigas, mas por causa da atitude do Messias prometido e bondade que ele demonstrou, ela mudou completamente. Essa foi a consideração e a bondade que o Messias prometido demonstrou com um humilde servo. Embora não houvesse qualquer conversa ou relacionamento entre Mirza Nizamuddin Sahib, todos sabiam que relações entre eles estavam completamente rompidas. O Sheikh Yaqub Ali Sahib relata que Mirza Muhammad Beg, filho de Mirza Ahmad Beg Sahib de Hoshiarpur, as relações com a família de Mirza Muhammad Beg também não eram boas. No entanto, a cordialidade demonstrada pelo Messias prometido existia unicamente pela causa de Deus. Tratava-se de família de Ahmad Beg e Muhammadi Begum, que era profundamente irreligiosa e se opunha à comunidade. Quando Mirza Muhammad Beg decidiu ir para Jammu para trabalhar, ele pediu uma carta de recomendação do Messias prometido para Hakim Maulvi Nuruddin Sahib. O Messias prometido, sem hesitação, escreveu a carta seguinte, porque ele não recusava a nenhum pedido. Ele disse: quanto a Muhammad Beg, o jovem que está com o Senhor, Vossa Excelência certamente sabe que seu pai, Mirza Ahmad Beg, por falta de entendimento e devido ao véu que encobre seu coração, nutre profunda hostilidade e rancor contra esse humilde. Contudo, não há mal algum em responder à dureza deles com gentileza. Assim, idfa billatihi ahsan. Assim, obter a recompensa de colocar em prática o mandamento de Allah, de repelir o mal de melhor maneira. Ou seja, por que não haveria responder de melhor forma, fazer bem a ele? Por que não obter essa recompensa agindo de acordo com esse mandamento? Ele continua: recebi várias cartas desse jovem para que seja colocado, empregado no departamento de polícia. Então, por favor, faça o seu esforço. Após receber essa carta, Maulvi Sahib conseguiu para ele um emprego na polícia. Isso mostra como ele estava pronto para ajudar a criatura de Deus e demonstrar a generosidade. Ao mesmo tempo, quando percebia que dar algo seria um ato de desperdício ou extravagância, ele evitava fazer esse ato. O Sheikh Yaqub Ali Sahib escreve ainda que em Qadian havia um homem chamado Nihal Chand, conhecido como Nihala. Era uma Brahmane de Baharuraj. Durante sua juventude permaneceu hindu e era muito conhecido por seu envolvimento constante em processos judiciais. Até o fim de vida continuou praticamente com o mesmo temperamento. Era uma das pessoas que frequentemente criava conflitos com a família do Messias prometido e ficava com os inimigos da comunidade. E no final da sua idade ficou muito pobre financeiramente. E ele teve que pedir todos os dias. E ficava muito difícil para ele sustentar. Um dia ele foi até a casa do Messias prometido e pediu para encontrar com ele. Era inimigo, mas essas pessoas não têm vergonha. Então foi até o Messias prometido e pediu essa permissão. O Messias prometido foi e ele começou a falar o seu relato. O Messias prometido não só consolou e também deu 25 rupias na mão dele e disse que agora você pode ficar com isso e quando precisar mais pode me avisar. Depois tornou costume de voltar para a casa do Messias prometido depois de um mês, 2 meses e pedir mais ajuda. Não só pedia para o Messias prometido, também havia tomado emprestado uma quantia considerável de Hazrat Maulvi Nuruddin, comprometendo a devolvê-lo em uma data determinada. Quando esse prazo venceu, o primeiro califa pediu que ele cobrasse a dívida, mas ele apenas deu respostas evasivas. Então, diz o narrador que eu fui enviado para cobrar e quando foi lá, ele me falou esse relato anterior que mencionei do Messias prometido e disse
que o primeiro califa sempre manda pessoas para cobrar, mas o Messias Prometido sempre me dá dinheiro com que eu sustento a minha vida. Eu voltei para o primeiro califa e contei tudo, e ele disse, tudo bem, não volta a cobrar dele. Dessa forma, havia também um homem chamado Pandit Baijnath. O ator diz que sabe que em algumas ocasiões o Messias Prometido também o tratou com bondade, embora o comportamento dele também não fosse bom. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib Naha escreve em seu livro inglês, The Ahmadiyya Movement, o movimento Ahmadiyya. O reverendo Walter M., secretário de YMCA, escreveu o seguinte sobre o Messias Prometido. Está plenamente comprovado que Mirza Sahib era um homem de hábitos simples e de espírito generoso. Coragem moral que demonstrou diante da intensa oposição e da perseguição de seus adversários é sem dúvida digna de admiração. Somente uma pessoa dotada de uma extraordinária poder de atração e de caráter extremamente agradável poderia conquistar a amizade e lealdade das pessoas, entre as quais pelo menos duas deram a própria vida no Afeganistão por causa das suas crenças. Aqui ele faz referência aos mártires do Afeganistão. Segundo ele, foi justamente por causa da personalidade e tratamento do Messias Prometido. Eles permaneceram com o Messias Prometido. Ele continua, perguntei a alguns dos antigos companheiros do Messias Prometido. A maioria responderam que a principal razão havia sido a influência pessoal do Mirza Sahib, a sua personalidade cativante, que naturalmente atraía as pessoas. Nas reuniões públicas, o Messias Prometido dizia: estou até disposto a arcar com as despesas dos meus opositores se eles vierem até mim para esclarecer suas dúvidas e fazer suas perguntas. Mirza Bashir Ahmed Sahib escreve a esse respeito que minha Fakhruddin Sahib contou, na época do Messias Prometido, certa vez meu pai veio a Qadian. Ele era um opositor ferrenho, e costumava falar muito mal do Messias Prometido. Mesmo depois de chegar em Qadian, continuou falando de forma bastante agressiva. Quando ele estava em Multan, ele dizia que quando eu encontrar com o Messias Prometido, falarei a mesma coisa na cara dele também, as maldições que eu falo pelas costas. Então o filho fala que eu o levei até a presença do Messias Prometido. Quando o Huzur saiu, meu pai imediatamente se levantou com muito respeito e em seguida, tomado pelo receio, recuou e sentou-se atrás. Havia outras pessoas reunidas naquele momento e como ninguém fez a pergunta, o Messias Prometido fez um discurso. Ele disse, muitas vezes desejamos que as pessoas venham até nós e fazem as perguntas e que nós possamos responder e podemos arcar até as despesas. As pessoas não vêm, e se eles vêm aqui, às vezes ficam calados e não falam nada, e só quando voltem começam a falar mal de mim. E o Messias Prometido fez várias vezes repetiu várias vezes para que as pessoas possam perguntar, mas o narrador disse que meu pai ficou calado e não falou nada. E quando voltou, eu perguntei para ele por que você não falou nada para ele. E ele simplesmente não falou nada e mudou do assunto. Por fim, minha Fakhruddin Sahib não chamou diretamente meu pai, mas em geral ele falou para todo mundo. Entretanto, infelizmente, minha Fakhruddin Sahib também deixou a comunidade no tempo do segundo califa. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib relata que Safia Begum, filho de falecido Maulvi Abdul Qadir Sahib Ludhianvi, que era professora de Nusrat High School, contou o seguinte: certa vez um mendigo pediu uma camisa pela janela. O Messias Prometido imediatamente tirou a própria camisa que estava vestindo e o entregou ao pobre pela janela da casa. Meu falecido pai dizia que estava observando e disse: Allah, subhanallah, que extraordinária generosidade que ele demonstra. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib também narra que Rasul Bibi Sahib, a esposa do
Hafiz Hamid Ali Sahib, que era a sogra do Maulvi Abdurrahman Fazil Jat, ela contou: todas as nossas despesas são com alimentos e roupas eram arcados pelo Messias Prometido, custeados por ele. Uma vez ele mandou fazer um colete, 2 coletes, um para mim e um para Hamid Ali Sahib, iguais. Era inverno e eu disse ao Hafiz Sahib: quando me levanto de madrugada para a oração de Tahajjud e preparo a refeição antes do jejum, sinto muito frio. Então ele me entregou o colete quente que Huzur, o Messias Prometido, tinha confessado para ele. Certo dia eu estava usando aquele colete enquanto acendia o fogo no fogão. Quando o Messias Prometido chegou, ao me ver, perguntou em tom de brincadeira: Rasul Bibi, você roubou o meu colete? Eu respondi: Huzur, tudo é seu. Comemos do que o Senhor nos dá e vestimos o que o Senhor nos dá. Ao ouvir isso, Huzur sorriu e disse: muito bem, comem bem e bebem à vontade. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani relata: o hábito do Messias Prometido era que tudo o que dava aos outros, ele não dava para ostentação ou para exibir aos outros. Fazia unicamente para obter a satisfação de Deus e para servir a sua criação. Por isso, na maioria das vezes, ajudava as pessoas de maneira muito discreta e, às vezes, para incentivar os outros, também dava de forma aberta, publicamente. Uma das formas de ajudar discretamente é que, às vezes, ele dava de forma que até a pessoa que recebia também não sabia quem deu, quem ajudou. Relata Munshi Muhammad Nasib Sahib que hoje não há mais ligação com Qadian. Chegou ali ainda órfão, viveu em Qadian sob o cuidado e generosidade do Messias Prometido, onde recebeu a educação e todas as despesas eram arcadas pela comunidade. Quando se tornou adulto e casou, primeiro foi em Lahore e depois em Qadian. Ele foi empregado no escritório do jornal Badr e recebia um salário mínimo. Quando Allah concedeu a Hazrat Khalifatul Masih o seu primeiro filho, Nasir Ahmad, que mais tarde faleceu, o Messias Prometido precisou de uma ama de leite para cuidar da criança. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib relata: eu sugeri Sheikh Mahmud Nasib Sahib que, nessa ocasião, oferecesse aos serviços da sua esposa. Era uma oportunidade de prestar serviço que trazia tanto benefício quanto recompensa espiritual. Sheikh Sahib aceitou meu conselho com grande satisfação e sua esposa passou a amamentar o pequeno Sahibzada Nasir Sahib. Nesse contexto, o Messias Prometido perguntou casualmente: quanto Sheikh Sahib recebe de salário? Quando soube que ele recebia 12 rupias por mês, percebeu que salário era pouco e era difícil sustentar uma família com uma quantia tão pequena. Embora naquela época os preços fossem baixos, e o Messias Prometido sentiu que ele passava por dificuldade. Certo dia, ao passar em frente ao quarto dele, lançou discretamente para dentro de uma pequena bolsa contendo cerca de 20 ou 25 rupias. Sheikh Sahib, a princípio, ficou sem entender de onde veio esse dinheiro. E depois descobriu que o Messias Prometido tinha colocado dentro do seu quarto esse dinheiro, entendendo a dificuldade que ele poderia ter passando. Ele utilizou esse dinheiro para mandar fazer algumas joias, pois suas despesas eram supridas pela generosa mesa do Messias Prometido. A Sheikh Sahib também escreve: assim como o Messias Prometido jamais recusava alguém que lhe pedisse ajuda, também fazia parte do hábito de perceber as necessidades antes mesmo que a pessoa faça a pergunta e ele fazia ajuda. 28 de outubro de 1904, ele conta que antes da oração de Fajr, o Messias Prometido entregou a um dedicado muhajir uma quantia de aproximadamente 800 ou 1000 rupias, dizendo: é inverno e o senhor certamente precisará de roupas. Aquele muhajir não havia feito qualquer pedido. O Messias Prometido mesmo percebeu a situação e deu esse dinheiro para ajudar. E não há um caso isolado, há vários incidentes. Da mesma forma, de maneira discreta, ele costumava ajudar os necessitados, sem fazer qualquer distinção entre muçulmano ou hindu.
A Sheikh Saab também escreve, também fazia parte do caráter do Messias Prometido perceber as necessidades das pessoas e não esperar que elas pedissem ou mencionassem suas dificuldades. Ele próprio tomava a iniciativa de ajudá-las. A esse respeito, o respeitado Sheikh Fateh Muhammad Sahib, inspetor aposentado do estado de Kashmir, ele apresentava na presença do Messias Prometido por um bom tempo. Ele disse que sempre que eu voltava ao Messias Prometido, eu queria pagar a minha viagem, mas eu nunca queria aceitar. Mas a generosidade do Messias Prometido era tão grande que, sem pedir, ele sempre insistia. Isso não acontecia só comigo. Às vezes, pessoas de Síria e Árabe também. A Arábia vinha e o Messias Prometido dava dinheiro de volta para a viagem, porque entendia que eles vieram de longe e precisarão de dinheiro. A Sheikh Saab escreve que muitas vezes também vinha pessoas que não costumavam pedir, mas eles mandavam um recado, um pedido, um bilhete pequeno e entregavam, sem que ninguém soubesse. E nós entendíamos somente quando o Messias Prometido mandava algo dentro de casa para a pessoa. E às vezes o Messias Prometido dizia que esperem aqui que eu volto. E quando ele voltava, ele trazia o pedido que foi pedido, que foi feito para ele. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib relata que Mian Nizamuddin Sahib de Kapurthala era um homem muito pobre. Ele ia de pé para Qadian, andava de pé e dava 2 anos, alguns centavos para o Messias Prometido. E o Messias Prometido disse Jazakallah e aceitou. E quando ele iria despedir depois de alguns dias, o Messias Prometido disse para esperar. E foi lá dentro e trouxe 7 ou 8 rupias e deu para Mirza Nizamuddin, Mian Nizamuddin Sahib. As Mirza Bashir Ahmed Sahib Naha, que Munshi Zafar Ahmed Sahib Kapurthalvi escreveu. Munshi Ali Gohar Sahib era um homem de correios, trabalhava nos correios e depois de aposentar ele recebia um dinheiro muito pequeno e ele foi na sua casa natal para passar o resto da vida e escreveu para mim dizendo que quando for para Qadian me leva também. Ele era muito sincero. Quando ele disse que o narrador disse que quando eu queria ir para Qadian eu fui para a casa dele para levar ele também. Ele era uma pessoa extremamente hospitaleira. Preparou uma comida muito caprichada. Mais tarde descobri que ele vendeu um dos utensílios para preparar a refeição para mim. Esse era o estado daqueles que ficaram na companhia do Messias Prometido. O narrador disse que eu depois comprei a passagem dele também e ele queria insistir em pagar a viagem. Eu disse que você pode apresentar esse dinheiro para o Messias Prometido. Eu comprei a sua passagem. Ele insistiu, mas eu disse, ofereça isso para o Messias Prometido. Então, quando chegamos, ele ofereceu 2 rupias para o Messias Prometido. Depois, quando alguns dias passaram e nós queríamos voltar, o Huzur disse para ele que espera um pouquinho e depois ele voltou com 10 ou 15 rupias e entregou para ele. E Munshi Sahib começou a chorar. E ele disse que, Huzur, eu que deveria servir para você e não você que deveria dar dinheiro. Então, o Messias Prometido disse para mim que esse é um amigo. Então, explica para ele. Depois que ele expliquei que havia uma grande bênção nesse dinheiro, então ele aceitou do Messias Prometido. O Messias Prometido não tinha absolutamente nada, não tinha nenhum conhecimento financeiro da situação financeira do Munshi Sahib. As Munshi Zafar Ahmad Sahib também escreve que o Messias Prometido tinha grande preocupação com o bem-estar e conforto dos seus servos. Certa vez, ele relata que no dia de Eid, o meu turbante não estava limpo. Porque quando íamos para Qadian, queríamos ficar 1 ou 2 dias. Mas quando chegávamos, o Messias Prometido insistia para ficar uns dias aqui. Então, nós não preocupávamos nem com o trabalho, ficávamos mais tempo. Então, acontece que um dia, assim, chegou o dia de Eid, e eu só tinha trazido um turbante. E já estava sujo. Então eu fui para o mercado para comprar um outro. Quando cheguei no mercado, o Messias Prometido me viu e disse
aonde você está indo? Eu disse, é dia de Eid e o meu turbante está sujo. Eu queria comprar o outro. O Messias prometido tirou, naquele momento, em pé, ele tirou a sua amama, seu turbante, e deu para mim, e perguntou se você gosta. Se você gostar, pode pegar. Eu vou pegar, vou colocar o outro. Eu fiquei tão afetado com esse carinho e com essa generosidade do Messias prometido, e com muito respeito eu peguei esse turbante. E o Messias prometido voltou para casa e depois trouxe outro turbante para ele. A minha redenção relata que uma vez o Messias prometido ainda não tinha feito a reivindicação, havia casamento do irmão mais velho do Messias prometido e eles tinham pedido, trazido alguns cabras. E tinha um homem que cuidava dessas cabras, dos carneiros. Um dia o filho dele também estava pastoreando e ele estava sem chinelo. O Messias prometido passou por lá e perguntou: por que você está sem chinelo? Não tem espinhos aqui? Você não sofre? Ele disse que eu sou muito pobre, não posso comprar. O Messias prometido tirou um dos chinelos e deu para ele e perguntou: isso cabe? Ele disse que eu não posso colocar. Como eu posso fazer essa coragem de colocar o seu chinelo? Então o menino calçou um dos sapatos, observou e disse: sim, serve perfeitamente. Então ele tirou o outro sapato e disse: calce esse também. O menino calçou e Huzur ficou muito satisfeito e feliz e disse: tá bom, você pode usar esse. E ele descalço voltou para casa. Esse episódio é de quando o Messias prometido provavelmente ainda tinha 20 ou 30 anos. O Messias prometido, seguindo o exemplo do seu benfeitor mestre, o santo profeta, era a personificação de generosidade. Em algumas ocasiões, também vemos que por sabedoria e prudência ele deixava de dar algo a quem pedia. Sheikh Yaqub Ali Saab escreve que em 1889, no ano que ele fez a reivindicação, veio um pedinte e pediu e disse que tem um amigo familiar faleceu e eu não tenho dinheiro para serviços fúnebres. E ele demonstrou algumas moedas que ele tinha lá para demonstrar de prata. E dizia que eu não tenho suficiente. Então o Messias prometido disse para Haja Ali Sahib que você, que era um companheiro muito sincero, que você deve acompanhá-lo e deve preparar os serviços fúnebres. Providencia tudo. Em vez de entregar dinheiro, ordenou que as necessidades sejam cumpridas. Isso não era normal que o Messias prometido fazia, mas isso era um jeito diferente do Messias prometido. As pessoas até acharam estranho. E Qazi Saab também não perguntou o que devo dar. E apenas acompanhou e disse que eu vou providenciar tudo. Então a pessoa, depois, o Qazi Saab voltou depois de um tempo e disse: Huzur, ele era uma pessoa muito enganosa. No caminho começou a me implorar: pelo amor de Deus, não vá até lá, basta me dar o dinheiro. Eu disse que eu fui ordenado para te acompanhar e providenciar os fúnebres, o sudário. E quando ele viu que eu não queria desistir, ele começou a chorar e disse que ninguém morreu. Essa é a minha pior profissão, eu faço assim. Então não me exponha, por favor, volta. Eu não vou fazer isso de novo. Isso era a situação de algumas pessoas. Qazi Saab, quando contou isso, naturalmente as pessoas sorriram. Mas também ficou evidente a extraordinária percepção espiritual que o Messias prometido tinha e sabedoria. Sem acusar o homem nem tratá-lo com dureza, ele aconselhou um método que levou o próprio impostor a reconhecer seu erro, corrigindo-o e, ao mesmo tempo, evitou que dinheiro fosse gasto de maneira inadequada. O próprio Messias prometido al-Islam também relatou esse mesmo episódio ou outro muito semelhante em Ludhiana,
Um homem veio até mim dizendo que uma pessoa havia morrido e que estava arrecadando dinheiro para comprar o sudário. Faltavam apenas alguns centavos. O homem sugeriu: primeiro devemos verificar onde está falecido, depois iremos ajudar. Devemos ajudar. Então ele acompanhou o pedinte, mas depois de caminhar um pouco, ele fugiu porque era uma história inventada. Certa vez chegou uma carta de algum lugar dizendo que nós queremos construir uma mesquita e gostaríamos de receber também uma contribuição sua, como uma benção. O Senhor prometido disse: não poderíamos contribuir. Isso, nós poderíamos até contribuir, mas nesse momento temos diante de nós importantes e indispensáveis despesas relacionadas à nossa própria comunidade. Em comparação com essas necessidades, participar desse tipo de gasto seria um desperdício. A mesquita que ela está construindo é Masjid Aqsa e tem prioridade sobre todas as outras. Portanto, as pessoas devem enviar dinheiro nessa contribuição para que possam receber recompensa. E depois disso, nosso verdadeiro amigo é aquele que aceita o que dizemos e não aquele que insiste em colocar sua própria opinião acima da nossa. Depois ele deu exemplo que certa vez um homem veio a Abu Hanifa e disse que estamos construindo mesquita e queremos sua contribuição. O Imam Abu Hanifa respondeu que não poderia contribuir, apesar de que ele poderia fazer a contribuição. Então ele insistiu dizendo que queremos um pouquinho só para a bênção, não queremos muito. Então o Imam Abu Hanifa entregou uns centavos e quando entardeceu ele voltou e disse que essa moeda é falsa. Ao ouvir isso, o Imam Abu Hanifa ficou feliz e disse que bom. Na verdade, no meu coração não queria fazer essa contribuição. Já existem muitas mesquitas. Considero isso um desperdício. Vocês nem querem, não frequentam mesquitas, só fazem construção para ostentação. O Messias Prometido também costumava atender os desejos das crianças. Mirza Bashir Ahmad escreveu que Bibi Rani Musia, mãe de Aziz Begum Sahiba, esposa de Hakim Muhammad Umar Sahib de Qadian, relatou: fiz minha bai'at por carta em 1901 com minha filha Aziz Begum, morava em Qadian. Também tive o desejo de visitá-la e fui para lá em 1902. Levei comigo a minha filha mais nova. Quando o Messias Prometido saía pela manhã para caminhar em direção ao pomar, eu frequentemente o acompanhava. Como já faz muito tempo e eu sou bastante idosa, não me lembro de muitos detalhes. Mas há uma coisa que jamais esqueci. Certa manhã, cheguei quando o Huzur estava tomando o café da manhã. Minha filha pequena começou a chorar. E o Messias Prometido disse: o que aconteceu? Eu disse que ela está pedindo pão. O Huzur deu um pão para ela. Ela continuou chorando. O Messias Prometido perguntou: o que aconteceu? Ela disse que ela está pedindo o pão que o Huzur está comendo. Então o Huzur deu aquele pão que ele estava comendo, e ela estava consumido um pouquinho. Então ela pegou e ficou calada. Quando o Messias Prometido encarregava alguém de realizar uma tarefa, ele preocupava com o bem-estar e facilidade deles. Dr. Atardin Sahib relata que certa vez minha irmã Isaac Sahib, que era criança, desapareceu por algum tempo, que saiu da casa, e o Messias Prometido foi informado e imediatamente ficou preocupado. Ele enviou uns servos ao internato para chamar uns estudantes para que corriam mais rápido. Naquela época, o respeitado Abdurrahim Sahib, que era recém-convertido, que era supervisor do internato, ele me enviou juntamente com outros 3 ou 4 rapazes E quando chegamos à presença do Huzur, ele nos disse com muito carinho: vocês foram incomodados para eu tê-los chamado? Eu preciso que realizem essa tarefa, talvez possam demorar mais tempo, então vocês podem sentir fome. Então depois ele entregou alguns pães e depois deu um caldo de lentilhas
que entregou a nós, pois sabia que durante a busca poderíamos precisar de alimento mais pelo caminho. Estamos prontos para partir quando o Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib chegou, trazendo o Mir Mahmud Ishaq Sahib. Como ele já havia sido encontrado, não foi mais necessário que nós sairmos. Mesmo assim, esse episódio demonstra o carinho e a consideração que o Messias tinha pelas pessoas. Hazrat Muhammadin Sahib, filho de Bagu Sahib, morador de Qadian, relata em várias ocasiões o Messias prometido trazia comida da sua própria casa e fazia a refeição na mesquita da nossa aldeia e também compartilhava conosco. A dívida com a esposa também deve ser paga. No sermão anterior mencionei o episódio em que, quando as despesas do langar aumentaram de hospedaria, o Messias prometido vendeu as joias de Hazrat Ahmadjan para cobrir os gastos. Depois desse sermão, alguém perguntou se isso significa que, em caso de necessidade, as joias pertencentes às esposas poderiam ser utilizadas livremente pelo marido. É importante esclarecer que o Messias prometido tomava esse dinheiro como empréstimo e depois o devolvia. A esse respeito, há outro relato. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib relata que Rasul Bibi Sahib, a viúva de Hazrat Hafiz Ahmed Ali Sahib, contou: houve um período de fome e o Messias prometido tomou dinheiro emprestado de Hazrat al-Mu'minin. No episódio mencionado anteriormente, também se tratava de um empréstimo ou de penhor. Quando o bem dado em penhor foi resgatado, foi o próprio Messias prometido quem pagou o valor. Ele continua dizendo que ele tomou esse dinheiro emprestado, comprou trigo e com isso cobriu as despesas de casa e também as do langar. Portanto, o dinheiro não foi utilizado apenas para as despesas domésticas. Grande parte da comida distribuída pelo langar era preparada na própria casa. Depois, por intermédio do Hazrat Hafiz Ahmed Ali Sahib, ele pediu a Chaudhry Rustam Ali Sahib um empréstimo de 500 rupias, além de algumas latas de manteiga. Quando o dinheiro chegou, o Messias prometido quitou o empréstimo que havia tomado de Hazrat al-Mu'minin. Vi muitas vezes Hafiz Sahib trazer sacos e mais sacos cheios de dinheiro naqueles dias de fome. Era necessário guardar essas quantias durante a noite e essa responsabilidade ficava comigo. Esse dinheiro consistia em empréstimo ou em ajuda enviada pelas pessoas. Assim, sempre que o Messias prometido tomava dinheiro emprestado, fosse de Hazrat Ahmadjan ou de qualquer outra pessoa, fazia questão de devolvê-lo. Às vezes, em Qadian, mulheres de zona rural vinham à presença do Huzur com as mãos ainda cobertas de esterco e as roupas sujas de trabalho e diziam: Mirzaji, minha filha está doente, nem conseguimos lavar a mão. Ela está inconsciente. Corremos para cá. E disseram que a nossa filha está inconsciente, está com febre. E Jesus perguntou se trouxe algum utensílio, alguma coisa para você pegar o remédio. Ela deu aquilo com mãos sujas. E Jesus pegou e deu com 5 rati de almíscar e rucoira. E depois disse que leva isso e dá 2 doses disso e depois me informa como está. Isso mostra o grande carinho e bondade que o Messias prometido carregava pelos mais necessitados. Sheikh Muhammad Nasir Sahib relata que uma vez precisei de dinheiro e escrevi para o Messias prometido para 10 rupias. E ele me enviou o dinheiro sem recusar. Esse era um hábito dele. E ele não recusava, mas também não pedia de volta. E dizia que o seu dinheiro e meu dinheiro é mesmo. Fica com ele. Esse era o costume. Há também um relato sobre a bênção que Allah concedia aos alimentos. Minha Bashir Sahib escreve que minha Abdullah Sahib Sonori contou: certa vez o Messias prometido convidou alguns hóspedes e mandou preparar comida para eles em casa. Porém, justamente na hora de refeição, chegaram muitos outros visitantes e a mesquita Mubarak ficou cheia. O Messias prometido enviou um recado para dentro de casa dizendo: chegaram mais convidados, mandem mais comida.
Naturalmente, era impossível que algumas pessoas comessem à sua mesa, enquanto outros era impossível que outros ficarem sem comer. Isso era contra a natureza do Messias prometido. Então, Hazrat Ahmad chamou o Messias prometido para dentro de casa e disse: a comida principal talvez dê para aumentar mais um pouco e atender todos, mas o arroz doce é muito pouco. O que faremos? Acho melhor nem enviar o arroz doce para fora. O Messias prometido disse: não, isso não é adequado. Traga o recipiente de zardá até mim. E quando o recipiente foi trazido, ele o cobriu com um pano. Depois colocou a mão por baixo do pano e mergulhou os dedos de zardá. Em seguida disse: agora sirvem a todos. Allah colocará bênção nisso. Minha Abdullah Sahib disse: o zardá foi servido a todos os presentes e ainda sobrou um pouco. E ele disse que o próprio Messias prometido, quem me contou esse episódio ocorrido dentro da casa, explicando que quando lhe disseram que o doce não seria suficiente, ele respondeu daquela maneira e Allah colocou a bênção nesse alimento. O Messias prometido, alayhi salatu wassalam, também costumava oferecer com toda a simplicidade e sem qualquer formalidade frutas da estação aos seus companheiros. Hazrat Mumtaz Ali Sahib Siddiqui relata: lembro-me de que havia um pequeno pavilhão no Pomar, que mais tarde foi reconstruído. O Hazur costumava sentar-se ali com seus companheiros, às vezes comia juntos frutas da estação. Recordo-me de que uma da ocasião em que Hazur com suas próprias mãos me deu 2 mangas, da mesma forma deu 2 mangas a cada um dos demais companheiros. Esses são apenas alguns exemplos da generosidade e da bondade do Messias prometido. Seguindo o exemplo do seu mestre, o santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele demonstrou uma extraordinária generosidade da qual se beneficiaram tanto seus seguidores quanto pessoas da fora da comunidade, até mesmo seus próprios adversários. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.